Paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos à nossa live desta sexta-feira abençoada que o Senhor preparou para nós. Que nessa noite nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que Ele venha tratar o nosso coração e, em nome de Jesus, possa vir de encontro com as nossas vidas nessa noite. Feche os seus olhos onde você está. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por este dia, por essa noite que nós estaremos reunidos durante esse momento, unidos, juntos, para declarar a glória de Deus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que nós estamos diante da tua santa presença. Nós queremos, Senhor, estarmos aqui com o coração envolvido, Senhor, na tua glória, na tua presença, Senhor, porque nós cremos que o Senhor habita em meio aos nossos louvores. Por isso nós queremos nos alegrar dessa noite e declarar que a tua presença, ela tem liberdade na nossa casa, na nossa sala, no nosso quarto. Espírito Santo de Deus, venha trazer o teu vento, o teu fogo, venha nos envolver com a tua presença. Nós queremos estar aqui diante do Senhor com o coração grato. E nós declaramos que tu tens total liberdade na nossa vida, no nosso coração. E nós cremos que hoje nós temos um encontro marcado contigo, no qual o Senhor vai vir de encontro com as nossas vidas. Nós queremos te agradecer e queremos declarar que toda honra e toda glória é dada somente a ti, Jesus. Nós queremos estar aqui diante da tua presença para declarar isso, que a nossa vida te pertence e que o nosso coração de adorador se coloca diante do Senhor. E nós cremos que hoje algo vai acontecer, porque o Senhor vai liberar uma palavra de vida aos nossos corações. Obrigada, Jesus. Amém. Você pode, aí na sua casa, aplaudir ao Senhor com alegria? Aleluia! Creio que hoje é uma noite que o Senhor marcou um encontro contigo. Em nome de Jesus. Vamos louvá-lo? Aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Toma o teu lugar. Toma, Senhor, a nossa casa nessa noite, com a tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia! Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, com teu lugar na minha vida, com teu lugar na minha família, com teu lugar, Rei da glória, reina, com teu lugar nessa cidade, com teu lugar nessa nação, com teu lugar, Rei da glória, reina. Aleluia! Toma o teu lugar, Senhor, nessa noite. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, com teu lugar na minha vida, com teu lugar na minha família, com teu lugar, Rei da glória, reina, com teu lugar nessa cidade, com teu lugar nessa nação, com teu lugar, Rei da glória, reina. Oh, abre seus portais eternos para que o Rei da glória entre. Aleluia! Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus.
Em nome de Jesus. Tu és entronizado, Senhor. Entronizado nos louvores do teu povo. Reina, 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 Senhor. Aleluia. Reina, Senhor. Toma o teu lugar de direito, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você não vai parar. Você vai avançar. Porque o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. E não vai ser os problemas e não vão ser as situações que vão te deixar paralisado. Eu quero declarar sobre a sua vida essa liberdade no Senhor, para você cumprir o seu chamado, a sua vocação em nome de Jesus. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidindo largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, oh. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil.
muito bom. Nós sabemos que existe um Deus que nos protege, um Deus que nos vê, um Deus que cuida de nós. Nesse momento eu gostaria que você, com a sua família, com seus filhos, com seu marido, cantasse essa canção declarando: Senhor, entra na minha casa, muda, Senhor, a história da minha família. Eu quero, Senhor, profetizar um novo tempo na minha casa. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor, cura as famílias, em nome de Jesus. Cura, Senhor, restaura, transforma nessa noite, em nome de Jesus. Vamos cantar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Se você precisa dele, clama nessa noite. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, profetiza, mexe com minha estrutura, mexe, Senhor, sara todas as feridas, venha curar, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, diga, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Opera, Senhor, opera os teus milagres. Cura, restaura, a começar da nossa casa, a começar da nossa cidade, da nossa nação. Em nome de Jesus, nós queremos colocar diante da presença desse Deus tão maravilhoso e declarar que enquanto nós adoramos, prisões estão sendo abertas, prisões estão sendo abertas, cadeias estão sendo quebradas, porque há poder na adoração daqueles que têm um coração disposto. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo.
comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, 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 aleluia. Nós adoramos a Ti e declaramos aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
Eu sou livre sem ti. Eu posso adorar a ti com liberdade. Aleluia, 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 Jesus Cristo, eu te amo. 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 Santo Espírito, 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 eu te amo. Eu me prostro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Nós queremos bendizer o teu santo nome. Aleluia. 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 Aleluia.
Querido Deus e amado Pai, o nosso espírito se alegra por estar com a Tua igreja neste momento, reunida em muitos lugares. Queremos nos unir agora, como igreja, para Te glorificar, exaltar e bendizer, porque somente Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Tu és o nosso Deus, único e suficiente, Salvador. Recebe o nosso culto nesta noite. Seja entronizado, seja coroado. Nós Te amamos. Aleluia. Aleluia. É muito bom, Senhor, estarmos juntos. Não estamos presos por quatro paredes. Nós estamos unidos pelo Teu Espírito, pelo véu que se rasgou de alto e baixo. O Teu Espírito não habita mais em templos construídos por mãos humanas, mas agora nós somos casa, morada e habitação do Deus vivo, através do Teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muito boa noite, amados irmãos e queridas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser sobre a vida e a casa de cada um que neste momento está conectado conosco através deste culto online. Nós estamos felizes por estar aqui mais uma vez, e para mim é um privilégio poder ministrar a cada um. Que você possa desarmar a sua mente e abrir o seu coração para receber tudo que Deus tem para a sua vida. Nós temos vivido o que a Bíblia chama de dias difíceis, e nós precisamos conhecer mais a Deus, nos aproximar dEle e depender do seu Espírito para vivermos uma outra realidade de fé. É por isso que nós estamos aqui. Esta é a nossa proposta. Nós não estamos aqui para tirar de você aquilo que você não tem. Nós estamos aqui para acrescentar. Nós estamos aqui para te ajudar a desenvolver a sua fé. Que o Espírito Santo de Deus, nesta noite,
possa ministrar ao seu coração e que possamos crescer juntos na fé, conhecimento e na graça, em nome de Jesus. Esta Igreja da Fé Cristã, uma comunidade evangélica na cidade de Bragança Paulista, nós temos vivido momentos extraordinários em nosso ministério, por conta de tudo aquilo que Deus tem feito, não porque merecemos, mas por conta da sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Logo, teremos vencido este período de quarentena, não estaremos mais presos em casa, quartelados, e gostaria de fazer um convite a você. Tão logo esta quarentena acabe, venha cultuar a Deus como igreja, igreja no sentido coletivo. Nós só conseguimos ser igreja, amados, quando nós entendemos isso. Eu sozinho posso representar alguma coisa, mas eu não posso ser alienado. Eu tenho que estar ligado à videira verdadeira. E o bom Jesus nos manda sermos um. Vamos cantar aquela música? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Vamos lá? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Juntos lado a lado, andarmos em Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. somos um No amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. somos um no amor de Jesus. Sabe, a beleza da igreja é entendermos que nós somos indivíduos dotados de personalidade diferente. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, e ninguém é igual a ninguém, mas nós precisamos ser iguais a Cristo. Nós precisamos compreender e ter esta revelação no nosso espírito. Então, quando terminar esse período de quarentena, de isolamento, onde estamos aquartelados, a primeira coisa que você vai fazer, vai demonstrar a Deus gratidão e reconhecimento, porque Ele te protegeu, guardou e livrou, nesse período de ameaça, de morte eminente, de pandemia. Que nós possamos nos reunir como igreja e nos alegrarmos nele, porque Ele é o autor da vida. A vida é um presente que Ele nos deu. A pandemia vai servir para você fazer uma avaliação da sua vida, não uma avaliação superficial, mas uma avaliação profunda. Quem era você antes da pandemia? Quem era você depois da pandemia? Até pouco tempo atrás, muitos eram donos de si mesmos, autossuficientes, empoderados por conta do seu orgulho próprio. E de repente, todo aquele castelo de areia que construímos ao longo de
Toda a nossa vida ruiu. E hoje nós entendemos que se não é Deus, não temos onde nos agarrar. A sociedade está em crise. Crise de saneamento, saúde pública, econômica, política. Nós assistimos com tristeza o desfecho dos acontecimentos diários. Quanta coisa triste. Quantas pessoas que não estão interessadas em construir um Brasil melhor. E a igreja precisa dobrar os seus joelhos, clamar, suplicar e buscar a um Deus vivo, para que haja mudança e transformação na nossa nação. O Brasil está sendo impactado. O mundo está sendo esmagado. Choram ao redor do planeta. E nós cremos num Deus vivo, que nos ama e cuida de nós. Nós cremos que Ele está no controle. E se tudo isso está acontecendo é porque Ele permite. Me perguntaram, mas e se alguém, porventura, da sua comunidade perecer? Eu disse, nós não tememos aqueles que podem matar a alma, ou melhor, a carne, o corpo, porque ninguém pode matar a nossa alma, disse Jesus. A palavra nos ensina, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, nós estamos de passagem aqui pela terra, é tudo transitório, não sabemos por quanto tempo, mas um dia nós estaremos com o nosso Deus eternamente, e lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Estaremos com o nosso Deus para sempre. Neste novo céu e nesta nova terra, anunciada pelo apóstolo João, ele viu profeticamente aquilo que ainda nós não conhecemos, mas pela fé nós cremos. Você não está abandonado, à mercê da sorte, esquecido. E eu quero falar aqui com você que tem vivido uma vida de solidão. Os filhos já não te visitavam, agora desapareceram. Ninguém te dá assistência. E você está vivendo a pior fase da tua vida. Um período de indiferença. Um período de abandono. Eu quero te falar que neste momento você deve ter a convicção plena, total e absoluta que Ele, Jesus, está aí com você, na sua casa, no seu lar, na sua família. Não importa se você é sozinho. Você pode não ter ninguém por aí, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é com você e está com você. Eu tinha meus momentos depressivos, até eu descobrir o que a palavra de Deus revelava. Não te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Passarão os céus e a terra, amados, mas as promessas de Deus não passarão. Se cumprirá. Tenha então esta convicção no teu coração. Ainda que uma mãe que amamente, porventura esqueça do seu filho, o vosso Deus nunca, jamais se esquecerá de você. Você é a pupila, a menina dos seus olhos. O seu nome está escrito na palma da sua mão. Você é especial. Eu quero que você diga aí na tua casa, você que está com este sentimento reprimido no teu coração, não tem para quem falar. O teu choro é tímido.
é escondido. A tua dor, você não revela para ninguém, porque parece que ninguém está interessado por ela, e nem por você. Mas esta é a graça do Evangelho, e a beleza do reino de Deus. Grades não podem nos prender, nem paredes. Problemas, dificuldades, lutas, circunstâncias, adversidades, situações. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso. E saiba que Ele está se manifestando nesta noite, aonde você está. Você que está aterrorizado, porque o que a mídia faz é roubar a fé e colocar as pessoas em pânico. As informações são manipuladas, são desencontradas, e nós precisamos ter filtro. Nesta hora, nós não podemos nos deixar levar, nem por A e nem por B, mas é ter uma fé viva neste Deus que tudo vê. Eu quero cantar de novo este cântico com vocês, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos uma família, e se você precisar de nós, estamos aqui. O nosso telefone de contato da nossa central de ajuda é o 4032-1169, é muito fácil guardar, 4032-1169, temos uma pessoa de plantão para te ouvir e para encaminhar você, de acordo com a tua necessidade. Nós estamos aqui para ajudá-los. Nós temos uma corrente do bem, nós temos jovens e adolescentes, nós temos pessoas que se prontificam, melhor dizendo, os nossos jovens, os adolescentes não, os nossos jovens. Nós temos uma equipe que pode fazer sua compra no supermercado. Imagina só, uma pessoa de idade da nossa igreja foi na lotérica, e a pessoa da lotérica disse: o que é que você está fazendo aqui? Velho tem que ficar em casa, velho não pode sair para a rua, você é do grupo de risco. Preste atenção, não é porque a pessoa é da melhor idade, ou da meia idade, ou da terceira idade, sei lá, ela pode ser destratada. Nós precisamos de uma sociedade mais humana. Nós precisamos nos colocar no lugar destas pessoas, porque um dia nós seremos também mais maduros. Não quero dizer velhos. Preste atenção. Não podemos descartar esta geração que foi e é tão importante para nós. Não teríamos chegado aqui se não fosse por eles. Precisamos honrá-los, precisamos amá-los, precisamos tratá-los com dignidade, precisamos ajudá-los nesse período. Você que tem um vizinho, você que tem uma vizinha, você que tem um conhecido, você que tem um parente, você que tem alguém da família, este é o período que eles precisam se sentir muito amados. Eles estão aterrorizados, com medo, não sabem o que está para acontecer. E tem gente que brinca com coisa séria, ou até mesmo tem gente que ignora. É tempo da igreja se posicionar. Vou repetir o telefone que nós temos para poder te auxiliar, te ajudar: 4032-1169. Amém? E se você de repente precisa de suporte, nós temos uma equipe para poder de repente fazer aquilo que você está privado de fazer. Nós queremos resguardar você, te proteger, nós queremos cuidar de você.
Tem gente que ignora uma série de fatores, mas ser igreja é ir além de. Amém? Glória a Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um. Somos um No amor de Jesus. Diga aí na sua casa. Somos um No amor de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, se não tem amor no nosso coração, de nada adianta. Os dons um dia hão de cessar, mas o amor é para sempre. Você precisa cultivar o amor no teu coração. Hoje você tem do lado alguém que amanhã pode não ter. Você precisa valorizar, você precisa amar, você precisa orar e interceder por essa pessoa. Amém? Glória a Deus. Deixa eu cumprimentar a Claudete, esposa do Toninho, pelo aniversário dela. É hoje. Que legal, Claudete. Você é tão especial para nós. Uma pessoa assim, maravilhosa. Temos caminhado por um bom tempo juntos. A Claudete, o maridão Toninho, a filha, enfim, a casa toda, a família. Ele, muito conhecido lá na prefeitura, não é? Amigo de todos, sempre com esse sorrisão. A Claudete, lá na empresa onde ela trabalha. Que Deus possa abençoar você, Claudete. Que você continue sendo esta pessoa que você é, com esse coração tão grande, não é? Cheio de amor, carinho, não é? Que Deus te abençoe, tá bom? Grandemente. Quem mais fez aniversário? A Bárbara também está fazendo aniversário hoje. Bárbara, um beijo no seu coração. Deus te abençoe demais. Você também é muito querida por todos nós, família Fé Cristã. Se porventura eu não falei do seu aniversário aqui, depois nós vamos falar, tá bem? Se você sabe de alguém aí da família Fé Cristã que está fazendo aniversário, é só colocar nas mensagens que a gente daqui a pouquinho manda um abraço, ou até mesmo, beijo no coração. Já se sinta abençoado e abençoada em nome de Jesus. Eu fiz aniversário no dia 27 de abril, nesse período de quarentena, né? Então a gente canta parabéns para a gente mesmo, né? Mas enfim, é muito bom a gente saber que é querido, não é? Eu já agradeci aqui o Valmor e a sua esposa, a família,
pelo presente que eu recebi, né? Estou falando de novo. É sempre bom ser grato, sabe por quê? Quem é grato é sempre alcançado pela graça. Quer dizer, quem não é grato não recebe nem mais presente. Então a gente tem que aprender a agradecer, né? Já agradeci aqui em outras lives, estou agradecendo de novo ao amor, a Janete, ao carinho, a Elaine também, obrigado, a Cris e o Márcio, brigadão. Quem mais? Lembra aí de alguém? A Michele e o Dani. O presentão vai durar 6 meses ou mais. Estou na oração forte, viu? Pentecostal, né? Oração forte. Me perguntaram uma vez, pastor, o senhor faz oração forte depois que terminou o culto? Eu disse para a pessoa, olha, aqui não tem oração forte, aqui tem Deus forte, não é? A pessoa às vezes ela coloca a fé dela na oração de quem está fazendo. O segredo da oração não é quem faz, é quem ouve. Amém? Quero agradecer ao Paulinho, hoje ele nos dando aqui retaguarda técnica. O Paulinho da Joyce vai ser papai de novo, né, Paulinho? Olha o efeito quarentena. A Joyce está lá, também está cultuando conosco. Glória a Deus. Muito bom. Quero agradecer aqui a Nayara e a Leisiane, a Gabi e o Fabrício também, na parte técnica, obrigado. Muito bem. Aqueles que não entregaram o seu quilo do amor na ocasião da Santa Ceia, eu gostaria de pedir a vocês que trouxessem na igreja, porque nesse período nós temos necessidade de fazer chegar às mãos de muitas pessoas que estão necessitando a cesta básica. E eu gostaria de dizer aqui para alguns desavisados que nós, de certa forma, acompanhamos cada um. Existe uma triagem muito séria por parte do nosso Departamento de Ação Social, mas mesmo assim tem gente que aproveita da situação, recebe 1, 2, 3 cestas básicas. Eu não sei como que tem gente que tem esse tipo de conduta, mas enfim, olha só, um dia nós entregamos uma cesta básica e eu estava passando num determinado lugar, não vou falar qual, e as nossas cestas são identificadas com o nome das nossas células. Aí eu passei em frente a um lugar que vendia, comercializava, enfim. Aí vejo a cesta lá no chão, aí eu paro e vou lá ver o que aconteceu. Falou, viu? Essa cesta aqui é de alguém? Falou, não, mano, acabaram de deixar aí, ó. Pegou o bagulho, deitou o cabelo, largou aí. Eu falei, você se incomoda se eu tirar só essa folhinha da frente aqui, que é o nome da célula? Imagina só, a pessoa pegou a cesta e foi trocar por droga. Por isso que quando alguém reclama para você, eu não estou sendo cuidado, eu não estou sendo ajudado, ninguém me estende a mão, você tem que fazer uma avaliação. Por exemplo, tem gente que é um poço de problema. Aí você pensa assim, olha o que é a justiça própria. Por que essa pessoa não é cuidada? Por que essa pessoa não é ajudada? Por que ninguém estende a mão? Geralmente, nem todos, mas geralmente a pessoa colhe o que planta, e de repente ela está no momento de colheita. Não tem oração que resolva, não tem ajuda que resolva. Enquanto ela não passar pelo estreito, pelo aperto, pelo deserto, as coisas não vão se acertar. Aí você quer comprar o problema dessa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Você vai transferir a disciplina dela para você. Aí Deus vai tratar contigo, meu irmão, contigo, minha irmã.
Então, em alguns casos, a gente precisa avaliar muito bem. E eu tenho lidado com alguns safardanas de plantão. É incrível. É só a graça de Deus. Só misericórdia. Então me permita esse desabafo, tá bem? É porque tem coisa que nos revolta em nosso coração. Como que uma pessoa vai tirar de uma pessoa que precisa para dar para quem não precisa? Então é muito sério. Então nós estamos aqui de olho, tá certo? Mas não são muitos casos não. É um ou outro só que o inimigo levanta, né? Eu quero agradecer às células que entregaram suas cestas básicas, a cada irmão que entregou uma, duas, três ou mais. Que Deus possa abençoá-los grandemente em nome de Jesus, tá bem? A Santa Ceia foi uma bênção, como sempre. Infelizmente estamos fazendo a ceia online e temos ceado juntos através da internet. Quero agradecer aos irmãos que postaram as fotos. No domingo, no nosso culto, estaremos falando aqueles que vão ganhar o livro de presente. Eu prometi cerca de 10 livros. Eu disse que podia ter 11, 12, 13. É por aí, tá bem? Eu quero poder abençoá-los, encorajá-los a viver a igreja na sua casa. Preparar a mesa, decorar e cear com a família, isso é importante. Mas tem pessoas que o gadareno na hora manifesta, ou não é? Não, eu vou cear no meu quarto, eu vou cear sozinho. Não existe isso. Não existe ceia sem perdão, não existe ceia sem conserto. Ô cabeção, esse momento é um momento sublime para a igreja, onde vivemos a revelação de sermos um só corpo, numa só fé, num só espírito. Então está na hora da igreja de Jesus crescer, amadurecer. Tem alguma coisa lá? É normal, família sempre tem. Que família que não se estranha? Mas é hora de pegar e dizer: vem cá, pai, me perdoa. Mãe, vem cá, me perdoa. Irmão, vem cá, me perdoa. Irmã, vem cá, me perdoa. Então, é tempo da gente se unir, de ser melhor, mais humano, mais espiritual. Que você possa compreender isso. Teve irmão que, pastor, eu já tenho 2 cálices que eu guardei. Presta atenção, isso não é souvenir, não é lembrança para você guardar por conta da tua carnalidade e desprezo daquilo que é algo santo da parte de Deus para você. Estude depois, leia na palavra o grande banquete, a grande ceia, onde o Senhor convida alguns para a festa e eles se recusam. Cada um apresenta uma desculpa. Aí ele diz: então vocês vão pela rua e vão forçar as pessoas a entrar na festa. Traga os imperfeitos, os cegos, os mudos, os coxos, os aleijados. Traga os imperfeitos. Aqui está falando do nosso caráter, está falando da nossa personalidade, do nosso temperamento, da nossa identidade. E tudo isso pode ser corrigido pela fé. Quando você chega e diz sinceramente: Deus me perdoe. A igreja, ela deve ser sincera. Não existe igreja perfeita, mas a igreja precisa ser sincera. Caiu, não viva debaixo do jugo de pecado. Pede perdão, se quebranta, coloca o altar da sua vida em ordem e ande em retidão e justiça. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Amém? Glória a Deus.
E outra coisa, nesse período de quarentena, o que tem de gente se estranhando dentro de casa? Por quê? Se aprenderam a ser família, só se encontravam para dormir, tomava banho, comia alguma coisa, assistia um pedacinho do jornal e dormia. Isso não é ser família. Agora, tendo que conviver mais tempo juntos, tem gente surtando. E a gente precisa aprender a ser família, a dar testemunho como crentes, em nome de Jesus. Gostaria que você acessasse o Facebook da Igreja da Fé Cristã, curta as nossas publicações e compartilhe com seus amigos. É importante você curtir. Todos vocês que estão assistindo, depois vão lá e curtam, por favor. E também compartilha. Nós, todas as semanas, colocamos o culto no nosso canal do YouTube. E nós queremos e precisamos que você se inscreva no canal do YouTube. Tá bem? Gostaríamos que você clicasse no sininho para receber as notificações quando necessário. E que você possa também dar a sua curtida. É like? É like ou é curtida? Tanto faz. Então tá bom. Assim nós evangelizamos. Por outro lado, nós estamos agora divulgando o nosso site www.igrejadafécristã, tudo junto e em minúsculo.com.br. Eu gostaria muito que, encerrando esta live, você entrasse no site da Igreja da Fé Cristã para conhecer a nossa história, saber o corpo de governo, no que nós cremos, os fundamentos, ministérios, departamentos. Nós temos muitas coisas ali que você, como membro da igreja, do corpo de Cristo, ou seja, deste ministério, deve conhecer. Tá bem? Belezura? No YouTube, no nosso canal do YouTube, nós temos lá inúmeros outros pastores que ministraram em nossa igreja. Tivemos Arão Xavier, que deu um seminário de vida financeira aqui, que foi assim uma bênção, foi libertador para muitos crentes, porque olha, o crente precisa administrar bem a sua vida. Se não sabe administrar a sua vida, não vai saber administrar o resto. O crente precisa aprender a construir. O crente não pode trabalhar só para ganhar dinheiro, para pagar dívida. O crente precisa aprender a fazer um fundo de reserva, ter uma poupança. Nós estamos passando agora num período difícil e tem muita gente que não tem nenhum dinheirinho guardado. Aí você me diz assim: pastor, ganha muito pouco, não dá. Pois é, eu vou te falar uma coisa. Nós temos pessoas na nossa igreja que têm uma vida muito simples e que têm um trabalho comum. São pessoas que não vivem endividadas e sempre tem alguém que bate lá na porta pedindo dinheirinho emprestado. E isso é uma promessa de Deus. A Bíblia diz: emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. Serás por cabeça e não por cauda quando ouvires e praticares esta palavra. Então, assiste. Nesse período é muito importante você aprender alguma coisa sobre finanças. Temos o pastor Hernani Santos, que é um dos pastores mais assistidos da internet. O pastor Hernani Santos é contundente na sua palavra, é uma pessoa de revelação, escritor de sucesso, é um irmão assim, muito especial para nós. E nós temos lá inúmeros ensinos que ele nos deu aqui em nossa igreja, inúmeros seminários. Você pode entrar lá em vídeos e você vai poder assistir. Temos lá também o pastor Giovanni Rodrigues. Ele fez um seminário maravilhoso a respeito de Jezabel, não foi? Muito forte, né? E é interessante você também assistir, tá bom? Muito obrigado por esse momento dispensado de atenção. Eu preciso mandar os alôs aqui. Pena que eu não consigo, eu não sei como é que faz para acessar todos os recados. Eu acho que depois de um tempo a gente não consegue mais, né? Mas tem algumas pessoas aqui que
Quero mandar um beijo carinhoso no coração do irmão Luiz Branco, da irmã Laide, lá em Pinhalzinho. Que bom que vocês estão assistindo a gente aí, tá bom? Cultuando conosco. Eu não sei se deve estar, né, em Pinhalzinho. Então, um abraço para a cidade de Pinhalzinho, as cidades ao nosso entorno, não é? A região de Bragança. Deus abençoe muito vocês. O Donizete Ortiz, Alessandra Ortiz, família, Deus abençoe. Genésio Galvão. Deixa eu ver aqui. Um abraço para a família Fleming. Quem mais? Rosenilde. A Graciela Campos. Quem mais? A Naide está assistindo. Está assistindo lá. Tudo bem, minha irmã? Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Tem gente que fala assim, eu também tô. Aí eu tenho que mandar um abraço lá para longe, né? E nessa hora eu falei, eu tô também, né? Então um beijo para Paulo Afonso, não é? Aleluia. Agora ele está tirando foto com roupa. Eu vi. Ele fica mostrando seu corpo atlético, não é? Está fazendo academia lá em Paulo Afonso. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Quem mais? A Michele Calegari, família. Pedro Braga. A Lucidalva, Cristiano. Isadora. Eric Ramos, família. Deus abençoe. Esse irmão também é tão querido, né? Quem não é querido aqui? Quem não é querido não entra, não é? Mas tem uns 500 só para criticar, né? É normal, não é? Fazer o quê? A Kelly, o Toninho Eiras, a esposa Rose. Quem mais? Tem um monte de gente aqui que eu já falei. A Sueli, a Eliette Marcos, um abraço. O William Silva, um abração também, viu, querido? Abraço para o Léo. O Leonel tá com a gente, né? Ele sempre fala comigo, beijo do gordo, né? Nessa quarentena, meu querido, se você não vigiar, você vai ver, viu, Léo? Um beijo grande para você. E quem mais aqui? Adriana, a Nair, nossa intercessora, o João Machado, a Vera, Sabrina, a Nice, o Maurício, a Cláudia, o esposo. Quem mais? Aleluia. Quanta gente. A Marinês, a Simone, o Marcão, Flavinha, Gabriel. Falando em Gabriel, um beijo pro Gabriel, né? Um abraço. Será que ele tem cultuado com a gente? Se você está aí cultuando com a gente, manda um abraço, viu, Gabriel? Em nome de Jesus. Quem mais? A Bia, né? Recém-casados. Aleluia. O Basílio, o Antônio Basílio, mandei abraço e beijo para vocês hoje já. Já mandei até parabéns, você viu? Beleza. Quem mais? A Fá Oliveira. A mamãe deu um susto essa semana de novo na gente, né? Mas agora tá bem. Amanhã eu vou te dar uma ligadinha, tá bom? Deus abençoe. Para a gente combinar. Quem mais? Ali Franco, o Rony, o Gui, o Gabriel, barulhento, tá na bateria lá. Pergunta para o Paulinho ou para o maestro como é que você abafa a bateria. Os vizinhos agradecer, né, o Paulinho? Paulinho tinha essa mania também. Uma vez, meu Deus do céu, ele estava meio que revoltado com o diabo, é claro. Ele ficou o dia inteiro fazendo barulho na igreja, estudando, né, pô? Aí depois eu tive que acalmar o vizinho.
Tive que expulsar o gadareno do vizinho depois. O Godoy, glória a Deus, família linda. A irmã Marta, né? Marido, Kim. Quem mais? A Rosenilde, já falei. Hoje é dia da família, né? É dia da família. Então, beijo a toda a família Fé Cristã. Ó, a Michelle colocou, avisa a Clau que o pastor mandou parabéns. Depois é só assistir de novo. Aí vocês vão ver, tá bom? Por conta do tempo eu tenho que correr um pouquinho. Eu preciso do cebolão, não trouxe hoje. Vou dizer uma coisa, se a minha equipe está uma bênção. O meu não tem. Aí vocês vão me colocar na praia. Giovanni Luiz está assistindo com a mãe, a família, glória a Deus. O Cássio, como de costume, família. Aleluia. A Robeli, o David, Rosângela Campos. Aleluia. Muito bem. O Cristiano Lopes, a Drica, a Lu Arantes, glória a Deus. A Rose e o Douglas, a Cleusa Pires. Muito bem, queridos. Um beijo, um abraço a todos vocês. Não dá para falar o nome de todo mundo. Vamos entrar na ministração da palavra. Amém? Aleluia. Pai querido, Deus de amor, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações e ministrando a cada um de nós. Queremos aprender mais de Ti. Abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente e que caia por terra todo e qualquer impedimento, natural ou espiritual, e que possamos crescer na fé, conhecimento e graça neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós temos falado a respeito do Espírito Santo. E este assunto é um assunto apaixonante para aqueles que tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Muitos são frequentadores de igreja, embora sinceros, ignoraram até aqui a importância do Espírito Santo, do caminhar com Ele, do viver para Ele, do desfrutar dEle. E nós temos falado durante algumas semanas, tanto na reunião de sexta-feira como na reunião de domingo, sobre o Espírito Santo. Eu gostaria que você estudasse, que você entrasse no YouTube, no canal do YouTube, e lá pudesse assistir o culto. Pegue um papel, uma caneta, o seu caderno de apontamentos, para poder marcar o que Deus fala com você, os capítulos, os versículos, para que você estude, para que você mergulhe no oceano do Espírito e desenvolva uma fé forte, porque a maior parte dos crentes estão desnutridos e quando não bebe água fica desidratados, desnutridos e desidratados. E nós precisamos dizer para a igreja que o Espírito Santo tem um papel muito importante desde sempre. Não vou dizer só no início, no primórdio, no nascimento da igreja. O Espírito Santo é aquele que opera segundo a vontade de Deus. É aquele que capacita, habilita, qualifica. O Espírito Santo é aquele que dirige, guia, governa, conduz e domina.
O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Nós cremos num Deus trino, representado por uma só pessoa, por conta da sua harmonia e unidade. Então, quando nós falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós não estamos falando de deuses, não são diferentes, são iguais, possuem a mesma essência. Imagina você, eu tenho aqui um copo d'água, eu posso pegar mais 2 copos com água, e eu vou despejar da mesma água no segundo copo e no terceiro copo. Nós estamos falando da mesma água, da mesma essência. Só para simplificar, para você entender de forma mais didática, o que aconteceu com a igreja, principalmente nos nossos dias. A igreja tem sido uma igreja religiosa, uma igreja que muitas vezes incha, e inchaço não é sinal de crescimento, não é sinal de saúde. A igreja, ela precisa crescer segundo a palavra de Deus, obedecendo os princípios ensinados na palavra. Nós precisamos cultivar estes princípios. Nós precisamos entender que não podemos mudar os preceitos, não podemos adulterar estes preceitos e pregar um evangelho diluído. A grande verdade é que muitos estão numa igreja por conta de uma emoção, por conta de uma convicção pessoal, por conta de uma amizade, por conta de uma precisão, carência, necessidade. Mas eu quero falar para vocês que igreja vai além disso tudo, porque Jesus morreu para que nascesse a igreja, para que a igreja se tornasse igreja, a igreja do Senhor, não a igreja dos homens, não a igreja dos interesses, não a igreja do comércio, não a igreja do mercado, não a igreja da negociata, onde você de repente vive para tirar alguma coisa de alguém. Muitas pessoas vivem uma pseudo-fé para usurpar, para saquear, para mercadejar, para roubar. E nós precisamos entender o que é igreja. E não vamos entender o que é igreja sem o Espírito Santo de Deus. É por isso que muita gente entra e sai de uma igreja, não tem raízes. Muita gente se fere, se machuca. Muitas vezes a pessoa entra para uma igreja e ela sai da igreja pior do que quando entrou. A igreja tem um papel curador. A igreja tem um papel sarador. Você não pode olhar para a igreja e ver apenas um grupo de pessoas que cantam, porque cantar é diferente de louvar e adorar. A igreja não é apenas um grupo onde se faz ladainhas, orações repetitivas, automáticas e sem vida. Nós precisamos aprender que não existe oração efetiva sem o Espírito Santo. Para pensar no que eu estou te falando. A maior parte das nossas orações, elas são orações inspiradas em nossos flagelos pessoais, traumas, complexos, tormentos, crises de identidade. E a gente ora a Deus e coloca diante dele um sofrimento egoísta, quando na verdade nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos guie
e nos leve a orar segundo o coração de Deus. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Diz assim: e aquele que examina os corações, está falando do Espírito Santo, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A lição que tiramos daqui é que precisamos do Espírito Santo para poder orar, porque oração não é só abrir a boca e falar um monte de pataquada. Tem gente que diz: pastor, estive orando 1 hora. Eu digo: glória a Deus. Sobre o que é que você orou? A pessoa me diz: eu orei tanta coisa que eu nem me lembro. Preste atenção. Nós precisamos entender o papel da oração. A Bíblia diz: muito pedistes e não soubeste e não recebestes. Muito pedistes e não recebestes, porque não soubestes pedir. Então, quando eu entro na presença de Deus, eu não posso entrar de qualquer jeito, falar o que me vem na boca, como um cano d'água que não pensa, despeja. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus, e quando eu não sei qual é, eu vou depender do Espírito Santo, que vai me levar à verdade de Deus, ao propósito de Deus, ao desígnio de Deus. Então eu não tenho como ter uma vida de oração efetiva sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que me leva a orar. Você não pode orar só quando tem problemas, dificuldades e lutas. Você tem que aprender a importância da gratidão diante de Deus. E tem gente que só fala daquilo que deu errado. Tem gente que só narra desgraça, são os arautos dos problemas. E quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos conseguir ver, mesmo no caos, uma razão para agradecer a Deus pelo que Ele fez. Você vai encontrar razão para louvar a Deus pelo que Ele faz, e vai encontrar razão para adorar a Deus pelo que Ele é. Eu preciso do Espírito Santo, e você precisa orar e dizer assim: Espírito Santo, eu te quero. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o professor, é o mestre, é o ensinador, é o doutor. Quando a Bíblia fala doutor, não significa doutor médico, significa que ele é o mestre, professor e ensinador. Então, queridos, é importante que você entenda agora o versículo que vem acima do 26, ou melhor, do 27, que é o 26, em Romanos capítulo 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito? É aí que entra a inspiração. Quando você anda em santidade, quando você fecha as brechas, as portas abertas, legalidades, direitos, quando você se livra dos pecados de estimação, pecados ocultos e pecados secretos, quando você conserta o altar da sua vida, o Espírito Santo começa a ter liberdade para agir em você.
Eu vejo que muita gente dentro de uma igreja quer ser usado poderosamente por Deus. Alguns me pedem: pastor, impõe as mãos sobre a minha cabeça, faz como Paulo fez a Timóteo e busque em nome de Jesus aí um dom espiritual para eu exercer meu ministério. Sabe quando o teu ministério vai acontecer? Quando você começar a se relacionar com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que abre as cortinas. O Espírito Santo é aquele que sussurra no seu ouvido. O Espírito Santo é aquele que revela o oculto e os mistérios de Deus para você. Tem gente que diz: a coisa está tão difícil, pastor, eu não vejo luz no final do túnel. Preste atenção, não queira ver a luz no final do túnel, porque a luz está com você o tempo todo. Basta você ter uma experiência real com este Deus. E olha, você não vai ter experiência com o Espírito Santo se você não tem tempo para Ele. É relacionamento íntimo, particular, pessoal, estreito. Eu estou falando de comunhão. Hoje nós temos uma igreja que negocia o seu tempo com o diabo. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Sabe por quê que vai valer a tecnologia e modernidade? Para poder culpar muitos no grande dia do juízo. Porque eles dizem: eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para jejuar, não tenho tempo para estudar a palavra, eu não tenho tempo para ir à igreja, mas tem tempo para navegar na internet o tempo todo. Eu vi um estudo onde diz que as pessoas viciadas na heroína têm uma crise de abstinência depois de 3 dias, e que alguém viciado na internet tem crise de abstinência a cada 3 horas. Imagina como é sério. Você quer ser tratado pelo Espírito Santo? Não seja escravo de nada. Eu quero aqui falar com você que é escravo de alguma coisa. Pode ser escravo do cigarro, escravo da bebida, escravo das drogas, escravo da prostituição, escravo de alguma coisa que está te afastando de Deus. Eu não quero aqui que você se sinta culpado. O acusador é o diabo, mas o convencedor é o Espírito Santo de Deus. Quando você diz: Deus, eu quero ter mais tempo para ti, e você determina isso, porque tem gente que ora e pensa assim: agora Deus vai tratar no meu coração e eu vou ter assim uma sede e uma fome insaciável das coisas santas. Não funciona assim. A partir do momento que você diz: eu quero ter sede e fome, você vai ser responsável através da disciplina para a tua vida espiritual ser uma crescente. Do mesmo jeito que você investe na tua vida espiritual para ela não acontecer. Por quê? O crente que é negligente na oração, ele está investindo para a vida dele espiritual ser uma porcaria. Me desculpa. Você que investe para não jejuar, não ler Bíblia, falta mais no culto e na célula do que qualquer outra coisa, acha que não é importante. A igreja tem um papel de ativar a sua fé, de dar uma palavra de encorajamento a você, de levantar você que está prostrado. A palavra, ela tem poder para ministrar ao seu coração e para fazer uma revolução na sua vida, mas você tem que estar disposto. Olha o que diz em Jeremias 48:10. Jeremias 48:10. Abre aí. Diz assim: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Note que não é só para quem tem ministério, não é só para quem vai à frente. Com licença. Mas é para você que foi chamado, escolhido, eleito,
ungido. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E olha o que diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus, a obra do Senhor relaxadamente. O que é isso? É o crente que não ora, é o crente que não jejua, é o crente que não lê Bíblia, é o crente que não tem um compromisso com a sua igreja, com a sua célula. Talvez você esteja aí do outro lado, espiritualizando, porque hoje nós temos algumas pessoas, pelo menos aqueles que pregam a hipergraça. Tem um grupo de irmãos nos dias de hoje que diz assim: não precisa mais batizar ninguém, porque Jesus já se batizou em nosso lugar. A coisa está assim. Aqueles que pregam a hipergraça estão banalizando. Jesus já fez isso em meu lugar, não preciso fazer. O preço já foi pago. Tem igrejas que não ceiam mais. Não, nós não ceamos porque Jesus já ceou no nosso lugar. Mas não é isso que a Bíblia manda fazer. Nós vamos fazer e repetir esta ordenança até o dia da volta de Jesus, e cada vez que fazemos, vamos fazer lembrando de tudo o que Ele sofreu por nós naquela cruz. Deus abençoe, amado. Ele diz assim: eu já sou abençoado, de acordo com Efésios 1:3. Queridos, nós não podemos ficar rotando orgulho, soberba. Nós precisamos ser humildes e compreender, porque alguns dizem: não, igreja não salva. Como é importante nós sermos igreja. Note que eu falei, como é importante nós sermos igreja. Não estou falando de prédio, eu estou falando de um ajuntamento de pessoas, a congregação dos santos. Nós precisamos nos ater àquilo que é verdadeiro, segundo a palavra, porque tem muita coisa que está sendo adulterada no nosso tempo. Eu não preciso orar muito, eu não preciso jejuar, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir numa célula. O que Deus fez por você foi de graça, mas não foi barato. Custou. Mas você precisa colocar os pés nas pisadas de Jesus. Eu gosto deste texto na Bíblia. Nós precisamos colocar os pés nas pisadas de Jesus. Jesus tirou o pé, nós colocamos no lugar da onde Ele tirou o pé. Precisamos nos guiar segundo a direção que Ele nos mostra. Então não é de qualquer jeito. Vocês estão entendendo que a igreja sem o Espírito Santo vira um grupo religioso, onde os irmãos vivem se atracando, brigando, discutindo. São tudo menos igreja. Nós precisamos nos amar, precisamos ter uma vida de pureza, inocência. Jesus disse que nós devemos ser como crianças. Um dia Ele pegou um garoto e disse: vem cá, menino. E disse assim para aqueles que estavam ouvindo a sua palavra: se vocês não forem como esta criança, como este menino, vocês não entrarão no reino dos céus. A igreja sem o Espírito Santo não tem pureza, não tem inocência, é uma igreja maliciosa, é uma igreja doente, é uma igreja enferma, é uma igreja que padece de anomalias. Precisamos do bálsamo de Gileade curando a igreja. Lembra do bálsamo de Gileade? Eu lembro. Não. A Márcia lembra. A Márcia Oliveira. Um dia ela subiu tanto, que
que o Alessandro de Oliveira não tinha mais nota para colocar na guitarra. Ah, não, foi eu. Quero subir ao Monte Santo. É outra música. Mas, meus queridos, nós precisamos do bálsamo de Gileade. Nós precisamos do Espírito Santo curando as nossas feridas. Então entenda, o papel do Espírito Santo quando você chega na igreja é para curar você. Sabe, essa resistência muitas vezes é maligna. Você tem medo de abrir seu coração e sofrer alguma decepção de novo. Preste atenção, nós vamos sofrer muitas decepções. Homens nos decepcionam, mas Jesus jamais vai nos decepcionar. Nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Antes eu era assim, eu tinha um senso de justiça muito forte também. A Bíblia diz que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta a gente chegar e se impor. Mas quando a nossa oração é efetiva na direção do Espírito Santo, joelhos se dobram e bocas confessam a Jesus. Temos uma igreja que vive o amor unida pelos laços do Espírito. Nós precisamos dessa revelação, queridos. Eu tenho que falar do Espírito Santo para uma igreja que tem sede e não sabe aonde pode saciar esta sede. Você precisa beber desta água. Jesus disse: aquele que beber desta água não terá mais sede. Nós precisamos beber desta água. Ele é a fonte que jorra. E esta fonte dentro de nós, ela precisa jorrar. Nós vimos semana passada a respeito do ser cheio do Espírito Santo. Nós lemos juntos em Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Só que é interessante que eles não foram cheios só uma vez. Eles agora tinham que buscar se encher todas as vezes. E como é que nós nos enchemos? É passando tempo com o Espírito Santo, tempo precioso, desenvolvendo com Ele uma comunhão. Aí nós vimos em Atos capítulo 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 31, capítulo 13, versículo 9, capítulo 13, versículo 52, algumas passagens em Atos dos Apóstolos. Depois você pode caçar outros textos, onde diz que eles foram repetidas vezes cheios. Eles entenderam como era importante se encher. Imagina só que bom seria se comprássemos o nosso carro e ele viesse já com combustível no tanque e nunca mais a gente tivesse que abastecer. Que maravilha! Mas não é assim. Sempre nós precisamos parar num posto e colocar combustível. E não fica barato. Então preste atenção. Com o Espírito Santo é do mesmo jeito. Tem muito carro sem combustível, e carro sem combustível não anda. Tem muito crente sem combustível, e crente sem combustível não funciona. O que é que você precisa aprender? Você precisa aprender a se encher do Espírito Santo de Deus. Lembra do que Jesus falou? Rios de águas vivas brotarão do seu ventre e jorrarão. Sabe o que significa isso? É o crente que tem intimidade com o Espírito Santo. E nós conhecemos o crente que tem intimidade com o Espírito Santo. Ele não é nervoso, irritado, briguento, maledicente, avarento, invejoso, ciumento, possessivo, egoísta, orgulhoso, mentiroso, pecador, profano, no sentido de não viver o arrependimento. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, ele te leva para uma outra esfera, uma outra dimensão. Você precisa viver esta atmosfera todos os dias da sua vida,
Para isso você precisa comungar com o Espírito Santo, cultivar o relacionamento com Ele. Quando eu me sento com a minha Bíblia, antes de eu abrir, eu digo assim: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ajude a ler e a entender as Escrituras. Me revela a vontade do Pai, escondida por detrás das letras. Eu li uma vez que o Paul Young Cho, depois ele mudou o nome, para David Wong Cho. Ele disse que a experiência de Deus era tão grande com ele, que um dia ele ouviu o Espírito Santo chamá-lo de David, ou Davi. E ele então mudou o nome de Paulo para Davi. David Wong Cho, o pastor da maior igreja do mundo. E este pastor, ele desenvolveu uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, e ele narra algo interessante, que quando ele ia estudar, ele colocava uma cadeira do lado e dizia: Espírito Santo, é claro que é simbólico, se sente do meu lado, me ensina as Escrituras, eu quero aprender mais de Deus, eu quero fazer meu sermão, eu quero fazer a pregação, eu preciso da tua direção. Tem gente que faz assim: pega um compêndio de teologia, uma enciclopédia bíblica, um dicionário bíblico, ouve lá uma pregação no YouTube, busca lá alguma coisa antiga, aí faz a pregação e depois diz assim: Deus, está aqui minha pregação, dá o carimbo da sua aprovação. Agora, quando a pessoa já recebe de Deus, por conta da intimidade, ela não precisa nem do carimbo de aprovação, já vem ungido. Esse é o segredo. As nossas pregações, muitas vezes, elas são mais antropocêntricas, são mais humanas do que propriamente espirituais. Elas não são cristocêntricas. Como é importante você passar tempo com o Espírito Santo. Onde é que Deus está? No céu. Onde é que Jesus está? À direita de Deus Pai. Por que Deus está dentro de você? Porque o Espírito Santo está. Porque Jesus está dentro de você? Porque o Espírito Santo de Deus está. Logo, quando eu tenho uma vida de intimidade, comunhão com o Espírito Santo, eu tenho com Jesus, eu tenho com Deus. Mas você pode e deve falar com o Pai, falar com o Filho e falar com o Espírito Santo de Deus. Quando nós já recebemos a experiência do batismo no Espírito Santo, que horas são? Quando você já teve a experiência do batismo no Espírito Santo, você precisa entender que esta experiência não é só para você falar em línguas na igreja no momento de emoção. A pessoa está lá, de repente, ela sente um toque de Deus no coração e ela começa e pronto. Não é só para isso, não é só para este momento, é para você cultivar com Deus uma ligação direta, orando em línguas. E nós aprendemos aqui quando falamos sobre variedade de línguas: edificação, intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. Então, quando você aprende a orar todos os dias, a desenvolver a sua fé, Judas 1:20, lembra? Judas 1:20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, como é que você desenvolve a sua fé? Orando no Espírito Santo. Lembra de uma academia? Vamos fazer aqui um paralelo. Não adianta você pagar a mensalidade, a matrícula, e ficar lá sentadinho, vendo todo mundo se exercitar. Você precisa suar a camisa.
Você precisa queimar calorias, você precisa mudar a dieta, você precisa ter uma boa noite de sono, você precisa beber bastante água, você precisa tonificar os músculos, você precisa aumentar a sua elasticidade. Então, não adianta só você ser espectador. Tiago 1:22, né? É isso, 1:22. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Não adianta você só ser um espectador do espiritual. Você precisa saber como é que funciona. Então a grande lição para você, e é o que nós temos aqui, batido na mesma tecla até afinar a nota, é que você tem que separar o teu tempo e tem que orar no Espírito Santo o máximo que você puder. Entra lá na presença de Deus, corre, cala, babá, rachere, canda, labassou, remanai, achare, canda, itos, terrala, lamanache. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas eu não consigo. É prática. E não é só algo mecânico, automático, sem vida. Não, é uma inspiração do Espírito. Mas tem momentos que eu saio da oração de edificação. Quando eu oro para edificação, eu procuro me manter ali nos trilhos. Mas quando eu vou orar, por exemplo, por intercessão, eu entro em intercessão. Corre manaia, xerecanda labassu, remalane, xerantaianaia, sa. Esse peso intercessório te leva a gemidos inexprimíveis. Foi como nós vimos aqui. O Espírito Santo, ele pode te pegar e o Espírito Santo intercede através da sua boca, ou você intercede por alguém. O que é intercessão? É você se colocar no lugar de outra pessoa e pleitear a sua causa. A Laide Branco fez o seminário também em São Paulo, na ocasião, com a Valnice Milhomens. A gente estava conversando outro dia, e de repente ela falou do seminário que fez, eu disse, eu estava nesse seminário, eu também fiz esse seminário, não faltei um dia sequer, na Igreja Batista do pastor Davi Clava, lá na Lapa. Que coisa fantástica, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Você precisa então se ater a uma vida mais espiritual, é mais céu do que terra. Você não pode viver, por exemplo, só em função de problema, dificuldade, luta, essas loucuras do dia a dia. Não, está preocupado? Se tranca, vai orar em línguas. Está chateado? Se tranca, vai orar em línguas. Está com problema no casamento? Se tranca, vai orar em línguas. Está com problema com o vizinho? Se tranca, vai orar em línguas. Está com problema lá na empresa? Se tranca, vai orar em línguas. Está com falta de dinheiro? Se tranca e vai orar em línguas. Mas pastor, e aí? O que vai acontecer? Um anjo vai descer do céu com um malote de dinheiro e vai me dar? Tem gente que escarnece do que Deus pode fazer, faz piada, mas eu quero te falar uma coisa. Deus, ele te dá estratégias. E sabe quando ele vai te dar estratégias? Não é quando você está com a cabeça a milhão, vivendo um turbilhão de emoções. Olha o que diz a Bíblia, é um princípio. Aquietai-vos. 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 Esse é o segredo. Você precisa se aquietar para ver a glória de Deus se manifestando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então você precisa tirar o pé do acelerador. Às vezes tem que puxar o freio de mão. Eu vou me trancar, eu vou orar em línguas, e você vai ter e cultivar este tempo de solitude, o seu devocional, o seu particular com Deus, até o céu se manifestar, até a glória de Deus se manifestar. Aí você fala, mas pastor, posicionalmente a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus não está em mim, não está aqui, posicionalmente. Mas estamos falando agora do experimentar.
existe a questão do posicional e a questão do experimental. Então, quando você está carnal, você fica preocupado, toda hora fala do problema, toda hora está irritado, aí você acaba estragando a vida dos outros também. Então o que você tem que fazer? Ore em línguas. Aquele que ora em línguas, é engraçado, o que é a graça, né? A pessoa fala do problema, ela diz assim, olha, fica em paz, Deus está no controle, Deus vai nos abençoar, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, uma coisa eu sei, Deus é bom. Agora, quando a gente fica cheio de raízes, muitas vezes com briguinhas tolas, com infantilidade, com meninice, com criancice, nós não vemos uma manifestação plena de Deus. Pode haver uma manifestação, e Deus faz assim, estou te mostrando o meu amor. Chega uma hora, que se você não aprender a reconhecer, e ser grato, você começa a caminhar na sua própria força. Mas quando você compreende que Ele está no controle de tudo, Ele dirige os seus passos. Nós temos irmãos que foram dispensados do seu trabalho, e estes irmãos trabalharam durante muitos anos nas empresas. Qualquer outra pessoa entraria em depressão, mas sabe qual foi a postura destes irmãos? Deus cuidou de mim até aqui. Ebenezer, que significa? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o segredo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se eu fiquei até esse dia, foi porque Ele me permitiu. Agora é um novo ciclo na minha vida, vou começar em outro lugar, e Deus do mesmo jeito será comigo. Não vou passar necessidade, nem precisão. O Senhor é aquele que cuida de mim e da minha família. Mas eu converso também com alguns irmãos que vivem assim, tão aflorados nas suas emoções e sentimentos. Pastor, eu estou pensando o pior, o que vai ser de mim e da minha família? Para um homem que é o sacerdote do lar, é muito difícil. Sacerdote é aquele que intercede. Vai se trancar, sacerdote? Em vez de reclamar, murmurar, choramingar, blasfemar, em vez de mostrar essa fé bamba, se é que podemos chamar de fé, vai se fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está sem sono? Levanta, vai orar no Espírito. Não pega celular, não liga a televisão, não vai ver série, documentário. É tempo daqueles que são de Deus se encontrarem com o seu Deus e desfrutarem de uma vida espiritual abençoada, plena, completa, absoluta, total. Chega de nadar no raso. Lembra de Ezequiel? Águas que batem nos artelhos, nos tornozelos, joelhos, cintura, peito. Nós queremos da água que transborda, nós queremos nadar no oceano do Espírito, nós queremos viver tudo aquilo que nós não vivemos até hoje. Queridos, você é responsável pela intensidade da sua sede e da sua fome. Eu falei há pouco, se disciplina, se tranca com Deus, desliga a TV, desliga o celular, diga para a família, eu vou ter o meu momento com Deus agora, minha solitude, minha oração, meu devocional. Nós temos um jardim de oração aqui, não só para a nossa igreja, qualquer outra igreja que queira de repente vir orar aqui, você tem liberdade. Tem gente que vai para o monte e corre assim alguns riscos. Tem gente que o carro é roubado, o som é roubado, o pneu é roubado, roda é roubada, cobra. Aqui nós temos um jardim de oração na nossa igreja e no nosso ministério. Eu quero te falar uma coisa. Você que é crente, Deus não quer que você seja crente. Deus quer que você seja filho e filha. Deus quer que a tua relação com Ele seja outra. Isso não vai acontecer sem o Espírito Santo.
e sem você se dedicar muito à oração, à leitura da palavra. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. Preste atenção, não queira entender a Bíblia logo de cara. Você começa fazendo uma leitura panorâmica. Você lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na nossa igreja nós temos um programa de leitura, nós lemos a Bíblia inteira uma vez por ano. Mas vai chegar uma hora que este Espírito, ele virá e se manifestará de tal forma que a sua vida nunca mais será a mesma. A sua casa vai mudar, o seu lar vai mudar, a sua família vai mudar. Se é que eu posso chamar de casa, lar e família. Porque tem muita gente, mesmo evangélica, mesmo crente, vive uma vida religiosa só. Parece convertida só quando entra na igreja, mas quando sai, misericórdia. Mas aquele que é filho e filha de Deus vai ter uma casa, um lar, uma família. Os pais vão amar os filhos vão amar os pais. O marido vai amar a esposa vai amar o marido. Vai ter respeito, vai ter fidelidade, vai ter lealdade, vai ter cumplicidade, vai ter aliança. Eu quero te falar uma coisa, mesmo neste tempo difícil que estamos passando, Deus é Deus. Nós vimos a sua manifestação no deserto. Deserto é lugar de provação, e ali no lugar de provação, sol escaldante, terreno árido, lugar de serpentes e escorpiões, que pré-anunciava a morte. Nós vemos Deus cuidando do seu povo, cobrindo durante o dia com uma nuvem gigante para dar sombra aos hebreus, à noite para esquentá-los, porque no deserto é muito frio à noite, uma coluna de fogo. A roupa crescia no corpo, não se estragava, não apodrecia. O sapato crescia no pé da criança, a roupa crescia no corpo da criança. E diz a Bíblia que eles não enfermavam, eles não ficavam doentes. Queridos, isso não é uma falácia, é uma realidade. Nós cremos neste Deus. Diz a Bíblia que eu, o Senhor, não mudo. Passarão céus e terra, e o Senhor não mudará. Eu sou o mesmo de ontem, hoje, todo sempre. Este é o segredo. Que você possa caminhar com o Espírito Santo, que você possa desligar hoje, depois da live, o seu celular, que você possa de repente comer alguma coisa, mas reservar de repente minutos ou até mesmo horas a Deus, orando no Espírito Santo, buscando o batismo no Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo. Eu quero te falar, você vai ser usado como discípulo de Jesus, aonde quer que você esteja. Deus vai usar você para curar pessoas, curar no seu corpo físico, sarar na alma, libertá-las no espírito, de prisões estabelecidas por demônios que há muito tempo vem operando de geração em geração. Você que tinha sua vida que só patinava, agora você vai ter uma arrancada sobrenatural, você vai ter uma mudança de vida, você vai se estabelecer, Deus vai confirmar você em nome de Jesus. Eu creio que algo está acontecendo nesta noite, aí na sua casa, em você, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Deus me mostra você que está assistindo a live, sentado numa sarjeta. Você está vestindo uma roupa de agasalho e você está assistindo esta live, e você é um crente que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te falar que hoje o Senhor está te chamando para você voltar, e eu quero que você entre em contato conosco.
seja através desta live, seja através da nossa administração, eu quero dizer que você é importante para Deus. Você tem se culpado de tantas coisas e tem chorado a sua má sorte, mas deixa eu te falar, o Senhor te encontrou aonde você está. Como aconteceu com Natanael, debaixo daquela figueira, ele te encontrou, meu irmão. Eu te falo até a cor do seu agasalho, preto e vermelho, e tem detalhes brancos. Deus mostrou você para mim. Que a graça bendita de Deus venha sobre você esta noite. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para entrar nesta casa, neste lar, agir nesta família, nos pais, nos filhos, marido, esposa. Olha para cada um que está assistindo e participando desta live, cultuando conosco. Oh, recaia, xericandalabaçu. Manifesta, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca cada um, Espírito Santo. Faz uma obra linda, Espírito Santo. Corre cá, xericandito, halamanassa. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Oh! Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória. O Espírito Santo está me conduzindo para dizer que Ele vai tocar você agora, na sua casa, aonde você está. Move-te, Espírito. Toca, Espírito. Te amamos, ó Espírito. Te queremos, ó Espírito. Te desejamos, ó Espírito. Ninguém se mova agora. Corre, caia, xalabaço. Oh, reca, xerimene, surrecaia, naxeque, ramandanai, xá. Oh, recandito, recandita, xericaia, lamanasa. Toca, Espírito. Cura, Espírito. Sara, Espírito. Espírito Santo, nós queremos caminhar contigo, não por aquilo que tu podes nos oferecer, mas pelo que tu és. Espírito Santo, nos perdoe, porque durante tanto tempo nós vivemos afastados de ti, longe da tua presença. Embora fôssemos morada, habitação, casa, oh, recanda e da rachara malabaçu, oh, remanai achar, quem delicanda e da rachalabanai açu, oh, recalabaçu. Sem tua presença, toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Mais uma vez. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Eu gostaria
de pedir a você, não para. Estava aqui embaixo, vai nem sair. Eu gostaria de pedir a você que entrasse no Facebook, pegasse o número da conta da Igreja da Fé Cristã e fizesse um depósito bancário ou uma transferência, que você possa entregar a sua oferta na administração. São os filhos e filhas espirituais que cuidam da igreja neste momento. Que nós possamos passar por esse tempo cuidados por alguém que ama o Evangelho de Cristo. Eu sei que Deus pode contar com você. Eu sei que esta semente que você planta em tempo de fome, em tempo de crise, é a semente do milagre, é a semente que você entrega, a semente que sai da sua mão, nunca mais sairá da sua vida. Que a graça bendita do nosso Senhor seja sobre você, em nome de Jesus. Deus abençoe.